Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 209 do Jurisprudência em Teses do STJ. O tema dessa edição é Julgamentos com Perspectiva de Gênero. Antes de começar, aquele convite de sempre, não deixa de nos seguir no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Nos segue também no nosso Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada, além de mais de 100 planos de leitura. São planos por carreira e por edital, com tudo o que você precisa para um estudo completo, organizado e atualizado de lei seca e jurisprudência. E olha, acompanhe a gente nas redes sociais, porque muito em breve será lançado o nosso curso de organização de estudos para concursos públicos. Então, nos segue para ser o primeiro a ficar sabendo quando esse curso estiver disponível. Sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Esse é o exato teor da súmula 600 do STJ. Vamos lá, caso concreto. Pedro é namorado de Maria e com ela não coabita, São de fato namorados. E após uma briga motivada por ciúme, o Pedro agrediu a namorada, Maria. Por sua vez, a Maria procurou a delegacia da mulher denunciando o fato e requereu medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha. Questiona se é possível conceder essa medida protetiva amparada pela Lei Maria da Penha? E a resposta é sim. Por quê, gente? Porque isso está inclusive expresso na lei. Veja só o artigo 5º. Para efeito desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe importe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E aí está lá no inciso 3. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, há uma relação íntima de afeto aqui, independentemente de coabitação, é possível sim aplicar a Lei Maria da Penha. Vamos aprofundar um pouquinho, Esse tema aí até já é bem batido, é simulado. E eu já vou dizer para vocês aqui que o editor do Jurisprudência em Teses, nessa semana, ele estava meio preguiçoso ali. Ele foi pegando as coisas meio batidas, foi copiando umas teses que já vieram em outras edições, mas enfim, vamos em frente que vocês vão perceber isso com o passar do tempo. Mas vamos aqui aprofundar um pouco. Quem é o sujeito ativo do crime previsto na Lei Maria da Penha? Pode ser homem ou mulher, é qualquer pessoa. Então, por exemplo, uma mulher pode requerer uma medida protetiva com base na Lei da Maria da Penha em face de sua irmã, de sua mãe, tranquilamente. E o sujeito passivo? Aí o sujeito passivo necessariamente tem que ser uma mulher. Necessariamente uma mulher, então não pode ser um homem. E aí eu trouxe aqui no informativo escrito alguns exemplos de situações em que a lei foi aplicada. Então eu trouxe aqui, por exemplo, tio ou tia contra sobrinha, genro ou nora contra a sogra, ex-namorado contra a ex-namorada, padrasto contra enteada, etc. Eu trouxe aqui vários exemplos. E trouxe também um julgado importantíssimo da 6ª turma do STJ, recente, segundo o qual a Lei Maria da Penha também se aplica a mulheres trans. Então, quando eu falei que é somente a mulheres, não se prendam ao aspecto meramente biológico, já que temos hoje uma jurisprudência também no sentido de que é possível a aplicação da Lei Maria da Penha para proteger mulheres transexuais, transgêneros e travestis.
Então, perfeitamente aplicável. Inclusive, tem uma tese do Jurisprudência em Tese, na edição 205, foi a tese número 1. Vamos lá, vamos seguir em frente. Tese 2. A ação penal relacionada ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é incondicionada. Também é uma súmula 542 do STJ. Basicamente, o que a gente entende daqui? Que o crime de lesão corporal, qualquer que seja a extensão da lesão, é uma lesão grave, gravíssima, média, leve, não importa. A ação penal pública é incondicionada. Isso significa, então, que o Estado pode promover essa ação independentemente da existência de prévia representação da vítima. E aí vou trazer aqui para vocês uma especificidade, né? Já que isso também já é algo meio batido, mas uma especificidade aqui da Lei Maria da Penha, que é a retratação nos crimes que são de ação penal pública condicionada à representação. E tem, professor? Tem. Pensa aí, por exemplo, no crime de ameaça. A ameaça, já que lá no artigo 147 está lá no parágrafo único que só se procede mediante representação, é indiferente que seja no âmbito de violência doméstica familiar ou não. É necessária a representação. E aí o artigo 16 da Lei Maria da Penha diz que é possível essa retratação da representação, aqui no caso do crime de ameaça, por exemplo, até o recebimento da denúncia em audiência especialmente designada para tal finalidade. É diferente da regra no Código de Processo Penal, né? No Código de Processo Penal é possível até o oferecimento da denúncia. Já na Lei Maria da Penha, até o recebimento. Só que tem esse detalhe da necessidade de uma audiência específica. Qual é o objetivo dessa audiência? É tutelar ali a mulher de uma forma melhor, no sentido de ter uma segurança à margem que ela não está sendo coagida a se retratar da representação. E aí só mais um ponto, isso inclusive saiu em informativo muito recente, foi o informativo 766, já aqui do ano de 2023, que essa audiência ela não pode ser designada de ofício pelo juiz, ela só ocorre quando existe uma prévia manifestação da vítima no sentido de se retratar. Então ela primeiro se manifesta e diz, olha, eu quero me retratar. E aí o juiz designa a audiência. Ele não pode designar a audiência da cabeça dele como se fosse algo que faz parte do rito processual comum. Não, não é isso, tá? Tese 3. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Isso aqui é mais uma súmula, gente. Súmula 589 do STJ. Até agora só teve súmula, né? Resumindo. E aqui nós falamos sobre o princípio da insignificância, que é o quê? É um princípio que tem origem jurisprudencial e doutrinária e que é uma causa supralegal, ou seja, ela não tem origem legal, de exclusão da tipicidade material. Por que da tipicidade material? Porque, veja bem, formalmente, aquela ação ela continua se enquadrando no preceito legal. Então, por exemplo, furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Se você furta um palito de dente, de fato você subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, formalmente falando, você cometeu o crime de furto. Mas materialmente falando, então quando a gente fala aqui em tipicidade material, é necessário a gente perceber que furtar um palito de dente não tem a mínima ofensividade necessária para existir uma atuação do direito penal. Quais são os requisitos para aplicar esse tal desse princípio da insignificância? O ministro Celso de Mello, lá no HC 84.412-0 de São Paulo, trouxe 4 requisitos objetivos cumulativos para a aplicação desse princípio. Sendo muito honesto, para mim, isso aqui é extremamente redundante, isso aqui não quer dizer nada, mas se vier uma questão sobre esse princípio na sua prova, provavelmente para você fechar o espelho, você vai ter que trazer esses 4 requisitos.
Então, infelizmente, é necessário memorizar. Quais são? Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, são esses 4 requisitos. Para mim, são extremamente redundantes, querem dizer quase a mesma coisa, mas é muito importante memorizá-los. E então, basicamente, o que a gente percebe aqui pela posição do STJ, também do STF, que no âmbito de violência doméstica e familiar, nenhum desses 4 requisitos estão presentes. De fato, não tem como dizer que uma agressão cometida contra uma companheira seja algo sem periculosidade social, seja algo pouco ofensivo, seja algo pouco reprovável ou que a lesão jurídica causada seja inexpressiva. Então, realmente, no âmbito da Lei Maria da Penha, não existe isso de princípio da insignificância. Tese 4. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Temos aqui a súmula 588 do STJ, mais uma súmula, até agora só súmula. O que é uma pena restritiva de direito? São aquelas penas que substituem a pena privativa de liberdade através da restrição de outros direitos ou de outras liberdades, que não o encarceramento. E aí você tem, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana, perda de bens e valores, etc. Quais são os requisitos para que se aplique uma substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos? Você tem uma condenação à pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a ausência de reincidência em crime doloso, a comprovação de que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, além disso, condições pessoais do condenado, como ocupação lícita, bons antecedentes e etc., e circunstâncias do fato que indiquem que essa substituição é suficiente à reprovação e à prevenção do crime. Onde é que você vai encontrar isso? Lá no artigo 44, nos incisos 1, 2 e 3, você vai ver os requisitos. E um desses requisitos chama a atenção, que é o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. E é exatamente esse o teor da súmula. Se foi um crime no âmbito da Lei Maria da Penha cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não é possível a substituição dessa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. E aí, gente, só para complementar, lá no artigo 17 diz que é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, aqui, para qualquer crime no âmbito da Lei Maria da Penha, não é possível a substituição pelo quê? Por pena de cesta básica, ou prestação pecuniária, ou isoladamente ao pagamento de multa. Então, até pode, existir aqui, caso não haja violência ou grave ameaça, uma substituição por restritiva de direitos, mas se atente que não vai ser uma prestação meramente pecuniária, ou de cesta básica, ou de pagamento de multa. Tese 5. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Mais uma súmula, essa é a súmula 536 do STJ. Gente, isso aqui é basicamente a aplicação do artigo 41 da Lei Maria da Penha. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei número 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Gente, não se aplica. E onde é que está prevista a suspensão condicional do processo e a transação penal?
exatamente na Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei número 9.099. São dois institutos chamados Institutos Despenalizadores. O objetivo deles é exatamente desafogar o sistema penal, permitindo que essas situações que são de menor potencial ofensivo tenham resoluções mais céleres, mais eficientes, saindo um pouco daquela lógica punitivista. Isso daqui se aplica no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher? Não, então, por expressa previsão legal, não se aplica. E eu trouxe aqui uma questão que eu acho muito interessante, foi da FCC no ano de 2020, no concurso para juiz substituto do TJ do Mato Grosso do Sul. O texto era assim: verdadeiro ou falso? No tocante ao crime de lesão corporal praticado no ambiente doméstico, é inaplicável a suspensão condicional do processo, independentemente da condição da vítima, ainda que de natureza leve. E aí, você marcaria o quê? Verdadeiro ou falso? A resposta aqui é falso. Por quê, gente? Essa pegadinha aqui derrubou todo mundo. Porque não é independentemente da condição da vítima. É quando essa violência é praticada no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher. Se não for no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, não existe aplicação da Lei Maria da Penha, então a súmula 536 do STJ não vai ter aplicação. Tese 6. A vulnerabilidade, hipossuficiência ou fragilidade da mulher tem-se como presumidas nas circunstâncias descritas na Lei Maria da Penha. Vamos para um caso concreto. A Maria, a esposa do João, ela foi até uma delegacia da mulher e informou que estava sendo ameaçada, que inclusive foi agredida pelo companheiro e requereu uma medida protetiva e também o processamento da ação criminal em face do João. O João chegou e disse: olha, nunca existiu relação de submissão ou de subjugação da Maria em relação a mim. Sempre nos tratamos como iguais, nunca existiu, por exemplo, nenhum tipo de violência patrimonial, os dois sempre trabalharam, tiveram seu dinheiro. Então, enfim, não existe aqui nada na nossa relação que possa dizer que Maria está em uma situação vulnerável em relação a mim, então não faz sentido aplicar a Lei Maria da Penha aqui, tá? João vai se safar da aplicação da Lei Maria da Penha com base nesse tipo de argumento, mas não vai nunca, né? Por quê? Porque essa situação de vulnerabilidade da mulher que sofreu uma violência doméstica, ela é presumida. E não é aqui nem sequer uma presunção que se possa demonstrar em contrário, né? Se vamos dizer uma presunção relativa, não. De fato, existe aqui uma presunção absoluta de uma vulnerabilidade que decorre de todo um contexto social brasileiro. Então, a Lei Maria da Penha vem exatamente para coibir esse tipo de violência. E veja só, se existiu ali uma situação de violência, né, no mundo dos fatos, aí é que é necessária mesmo a sua aplicação. Tese 7. As medidas protetivas na Lei 11.340 são aplicáveis às minorias, como transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis, em situação de violência doméstica, afastado o aspecto meramente biológico. Então aqui nós trouxemos já essa explicação lá em uma das primeiras teses. Até um dia desse que eu digo é talvez 2 anos atrás ou até menos, a posição dos tribunais superiores era no sentido de que a aplicação da Lei Maria da Penha levava em consideração o critério biológico. Homem, mulher, biologicamente falando. Então, o transgênero, o travesti, o transexual, enfim, que sofresse uma agressão no âmbito doméstico não teria tutela da Lei Maria da Penha. Felizmente, a posição hoje já não é essa, né? Hoje se leva em consideração, inclusive, o aspecto sociológico. Então, não é tão somente aquele critério meramente biológico. Então, o transexual, o travesti, ele vai sim ter a proteção. E no caso concreto que você viu aqui como virada jurisprudencial, que foi da 6ª turma do STJ,
Foi julgado em 2022, viu? 5/4/2022, então pouquíssimo tempo, né, na verdade. Se tratava de uma mulher trans que foi agredida pelo pai. E foi uma agressão que realmente você via que tinha toda a estrutura de uma violência contra uma pessoa do sexo feminino. Essa pessoa, por ser trans, foi arremessada contra a parede, agredida com um pedaço de pau, enfim, sofreu ali inúmeras agressões em virtude da sua situação de vulnerabilidade. Então, realmente, houve uma virada jurisprudencial em um caso concreto que, de fato, era visível a necessidade de aplicação da Lei Maria da Penha. E, gente, só para finalizar aqui, essa tese é repetida, tá? Estamos na edição 209, na edição 205 veio essa mesma tese igualzinha. Então, como eu disse, nessa edição o editor aqui do Jurisprudência em Tese só pegou súmula e tese que já foi repetida anteriormente e trouxe para a gente recomentar. Tudo bem, não vejo problema algum nisso. Tese 8. A pessoa transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização. Então, bora. Primeiro ponto. Diferencia o que é transgênero do que é transexual. E aí, basicamente, o transgênero é aquela pessoa que se reconhece como do sexo oposto, mas ela não sente a necessidade de passar por um procedimento cirúrgico ou de uma terapia hormonal. Ele já se sente bem com o corpo dele, da forma que ele está, mas ele se reconhece como alguém do sexo oposto. Já o transexual é a pessoa que necessita de uma mudança na sua anatomia e por isso ela se vê na necessidade de passar por um procedimento cirúrgico de transgenitalização, né? Que é aquele procedimento no qual se faz uma redesignação sexual e também, muitas vezes, de passar por uma terapia hormonal. Então, esse é o transexual. A jurisprudência, ela já há muito tempo, tem decisão de 2009, não sei se tem mais antiga que isso, diz que o transexual, que é aquela pessoa que passou por uma redesignação sexual, uma cirurgia de transgenitalização, ela pode sim alterar o seu prenome, alterar o seu gênero no registro civil. Isso daí já tem um tempo. Mas a questão do transgênero ainda permaneceu em aberto por muito mais tempo, porque ainda existia uma resistência de realizar a modificação do gênero e do prenome daquele indivíduo que se identifica totalmente com o sexo oposto, mas que não passou por um procedimento cirúrgico. Então veja só o quanto se tratava de uma posição opressiva com esse grupo, que colocava para eles a necessidade de um procedimento cirúrgico de modificação do seu corpo, então somente para eles poderem ter no registro de nascimento, no documento de identidade civil, aquele gênero e aquele nome que para eles é como eles se identificam. Então, enfim, uma posição absurdamente retrógrada. Felizmente, hoje existe uma tese de repercussão geral, desde o ano de 2018, no sentido de que mesmo para esse indivíduo que é transgênero, mas não é transexual, ou seja, não passou por procedimento cirúrgico, ele pode perfeitamente realizar a sua alteração de registro civil, tanto de seu prenome quanto de sua classificação de gênero. Então, hoje não é necessária a cirurgia, a pessoa pode perfeitamente realizar essa averbação, ela é feita à margem do assento de nascimento e, inclusive, é vedada a inclusão do termo transgênero. Tese 9. A exposição pornográfica de imagem sem o consentimento da vítima viola os direitos da personalidade com propensão a figurar grave forma de violência de gênero. Gente, essa tese aqui teve 2 julgados principais que embasaram e um deles está relacionado com aquele programa Pânico na TV, que era um programa terrível, que eu não sei se ainda passa, que se dizia um programa humorístico e que tinha um quadro que o nome era Vou, Não Vou.
que o que esse quadro fazia? Basicamente ele importunava, né, a verdade é essa, mulheres em ambientes, por exemplo, na praia, e aí quando a mulher era considerada bonita por aquelas pessoas, colocava ali um adesivo "vou", e quando a mulher era considerada não atrativa, um "não vou", ou seja, não vou. E nisso, uma mulher estava na praia de biquíni, normal, levando a vida dela, e começou a ser filmada por essa equipe humorística, né? Digamos assim, se o termo correto foi esse, humorístico. E aí foram até lá, gravaram, ela não deu autorização, então mancharam o rosto dela, né? Mas mostraram todo o resto e colocaram lá um adesivo "não vou" e filmaram, botaram em rede nacional e enfim. E aí basicamente o que se decidiu nesse julgado foi um julgado de uma ação reparatória individual e se fixou aqui danos morais em míseros R$ 20.000. Se entendeu que era indiferente a questão de ter manchado o rosto, que era indiferente também a questão de ela não estar totalmente despida, né? Ela estava de biquíni, enfim. Mas enfim, tudo isso era indiferente porque houve ali uma objetificação das mulheres como um todo, em um quadro que de fato reforça estereótipos, reforça uma situação de violência de gênero. Então, de fato, se entendeu que ali cabia um dano moral. E eu não sei se também existiram ações coletivas, né? Se houve algo mais além disso. Mas que pena que foi uma indenização de só R$ 20.000, porque tá muito barato, né? Fazer esse tipo de coisa, tá compensando bastante. É por isso que continuam fazendo, né? A verdade é essa. E por último, tese 10, tipifica-se como conduta escandalosa o comportamento praticado por servidor público que dolosamente produz e armazena, sem consentimento, por meio de câmera escondida, vídeo de alunas, de servidoras e de funcionárias terceirizadas no ambiente de trabalho. Aqui foi uma demissão fundamentada no artigo 132, inciso 5º da Lei nº 8.112 de 90, que diz que a demissão será aplicada nos seguintes casos: incontinência pública e conduta escandalosa na repetição. Inclusive, esse foi um caso que eu comentei aqui muito recentemente, saiu um informativo desse ano de 2023. Foi o informativo 764 do STJ. E basicamente aqui a situação foi muito louca. Eu fui atrás de conseguir o máximo de detalhes desse caso, porque eu achei isso muito louco. Foi um professor universitário que durante anos escondeu uma câmera em um determinado lugar da universidade e através dessa câmera ele captava imagens íntimas das alunas, das servidoras e até de uma funcionária terceirizada, e ele armazenava isso no HD externo. Quando foi um dia, um aluno da universidade descobriu esse conteúdo e se apropriou do HD externo e entregou esse HD externo à reitoria da universidade. E aí, gente, esse julgado está no âmbito do direito administrativo, tá? Esse julgado aqui não entrou em âmbito penal ou nada do tipo. Simplesmente se verificou aqui se existia uma incontinência pública ou uma conduta escandalosa para fins de demissão, né? Como está lá na lei número 8.212, no artigo 132, inciso 5º. E os argumentos da defesa aqui, basicamente, eram de que essa incontinência não foi pública, porque ele não mostrava para ninguém esses vídeos, ele gravava, colocava ali no HD externo e pronto. E o segundo ponto foi uma suposta ilegalidade na forma com que esse HD externo foi obtido, já que a defesa disse que ele foi, na verdade, furtado por esse aluno. E aí o STJ decidiu que, na verdade, houve sim uma conduta escandalosa, pública, na medida em que, a partir do momento que essa conduta chegou ao conhecimento da administração, ela deixou de ser um ato meramente privado, né? Se é que em algum momento dá para dizer que isso é um ato privado, e também descartou aqui a existência de uma prova ilícita, né? De uma prova obtida por meio ilícito, já que aparentemente aquilo que ficou demonstrado foi que esse aluno teve acesso a esse HD externo. Então basicamente foi como se o professor tivesse esquecido em algum momento esse HD ali.
E aí, quando o aluno ligou o computador, ele viu lá o HD, acabou chamando a atenção dele aqueles arquivos. O aluno percebeu aquilo que estava acontecendo e levou o HD e entregou à reitoria. Ele basicamente tomou a atitude que qualquer pessoa deveria ter tomado em uma situação como essa, em uma situação louca como essa. Então, aqui, de fato, foi aplicada a pena de demissão nessa circunstância, porque, sem dúvida, mas olha, sem nenhuma margem de dúvida, fazer isso é uma incontinência pública e escandalosa na repartição. Se isso aqui não fosse, gente, não sei o que seria. E, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês que ouviram até o final. Refaça aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do Clube da Lei. Nos segue também no nosso Instagram, legislação_integrada, que muito em breve vamos trazer uma novidade muito legal com o nosso novo curso. Então é isso, eu aguardo vocês no nosso próximo podcast. Até lá!